Sahorai Tovim, rapaz, Irins, Hakol Beseder, como vocês vão? Vamos gravar aqui fazer a nossa leitura da Parashá. E vai ser essa porção aqui de quarta-feira, quarta porção. Ela é bem curtinha, tá, meus amigos? Ela é bem curta. Barata Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya bedivaro. Tá bem abafado. Tomando cuidado para não cair aqui no natural. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shebahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch Adonai noten haTorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste tanto todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá. Reuven, passando durante a ceifa do trigo, ele encontrou mandrágoras no campo. Ele as trouxe para sua mãe, Leia. Rahel disse a Leia: por favor, dá-me alguma das mandrágoras do seu filho. Disse a ela: não é suficiente que você tenha tirado meu marido? Você quer também tirar as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: portanto, Jacob dormirá contigo esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Jacob regressou do campo à noite e Leia saiu em direção a ele. Ela disse: você virá para mim, pois eu o contratei com as mandrágoras do meu filho. Ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Leia e ela engravidou, dando à luz o quinto filho para Jacob. Leia disse: Deus recompensou-me porque eu dei minha serviçal ao meu marido. Ela o chamou de Isahar. Leia voltou a engravidar e ela gerou um sexto filho para Jacob. Disse: Deus deu-me um maravilhoso presente. Agora meu marido viverá comigo porque eu lhe dei 6 filhos. Ela o chamou de Zebulon. Depois Leia teve uma filha e a chamou de Diná. Deus lembrou-se de Rahel. Deus ouviu e abriu seu útero. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E disse: Deus recolheu minha vergonha. Ela chamou o nome dos filhos de José, dizendo: que Deus adicione outro filho para mim. Depois que Raquel deu à luz a Yosef, Jacob disse a Labã: deixa-me ir, eu quero voltar para casa, para minha própria terra. Dê-me minhas mulheres e filhos, uma vez que os ganhei trabalhando para você, e eu irei. Você está ciente do serviço que lhe prestei. Disse ele a Labã: se encontrei graça aos seus olhos, eu adivinhei que Deus me abençoou por sua causa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שנתן לנו תורה אמת, והאיר נתן בתוכנו, Baruch Adonai noten haTorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que da verdade contasse de ter nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá. Haverim, só recapitulando que na porção de ontem nós acabamos lendo, né, que tinha essa, vamos dizer assim, essa rixa entre as duas ali, entre Leia e Raquel, em relação, eu digo mais em relação ao amor de Jacó, né, do que a questão dos filhos. Os filhos, no caso aqui, como nós lemos, nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre essa questão, né, E eu tenho só um ponto aqui para nós pararmos e tentarmos entender, até porque foi difícil achar alguma coisa em relação, né, sobre o que seria, mas nós vamos compreender um pouquinho aqui, tirar um pouquinho das dúvidas para saber realmente o que era, tá, no texto. Então nós começamos a ler aqui que Rubens, né, o Reuven em hebraico,
Ele passando ali pela ceifa de trigo, ele encontrou as mandrágoras no campo. Tá? Rashi ele comenta aqui que era a época da colheita, tá? Como o próprio texto diz. E Reuven não pegou nada do que estava sendo colhido para trazer trigo e cevada, mas apenas algo que era de propriedade pública, né? Flores sem dono, no caso, com as quais ninguém se importava, porque aqui tem uma lei, pessoal. Lá na frente nós vamos adentrar quando formos tratar sobre as leis, né? As mitzvot, as rukins. Aí nós vamos tratar sobre o que Deus estabeleceu em questão a propriedade privada, tá bom? E Racha que ele comenta que ele não pegou nada que não pudesse pegar, tá? Eu quero me focar um pouquinho nessa questão dessas flores aqui, que a Torá chama de mandrágoras, né? Que no hebraico chama dudaíns, né? Dudaim, traduzido aqui como mandrágoras. Eu procurei bastante comentários, além do Rashi, procurei muitos outros comentários em relação a isso aqui, essas flores, e não fica muito claro o que seria, né? Mas ao ler o contexto dá para a gente dar a gente consegue entender mais ou menos o qual seria a ênfase de Raquel querer tanto dessas flores, né? Então, o que eu fiquei sabendo, o que eu procurei aqui pelos sábios, os comentários da Torá, alguns falam que era conhecido como flores do amor, né? E que ela teria um efeito, né? Eu não digo assim que seria mais preciso essa interpretação, mas diz que ela teria um efeito afrodisíaco, tá? Se você for procurar na internet sobre mandrágora, você vai ver que tem uma flor, né, que ela é de origem árabe, né, e falam que dizem que ela é afrodisíaca. Mas eu creio aqui que a palavra dudaim em hebraico não seria justamente essa mandrágora, tá? Então eu achei outros comentários em relação, tá? É até bom citar a fonte era o Bermaim Raim, tá? Então, ele diz que ela exalava, na verdade, uma fragrância. Ela tinha uma fragrância muito forte, né? E que, na verdade, vamos dizer assim, ela teria aquele efeito que, como se fosse um êxtase natural, sabe? Vamos colocar assim, como se fosse alguma coisa que atraísse a pessoa amorosamente, tá? Eu entendo que essa tradução, essa interpretação seria melhor. Eu não creio que Raquel nem Leia, sendo duas pessoas ali que estavam vivendo já com Jacó e conheciam, né? Eu posso dizer que elas eram as duas tsadecs justas. Elas saberiam que isso de fechar e abrir o útero vem de Deus, né? Eu não acredito que elas usariam isso para poder, né, ficar fértil, dar maior fertilidade, no caso para Raquel. Essa é a interpretação que eu mais me identifico, tá? E no caso é mais ou menos isso que seriam essas mandrágoras, tá? Elas seriam flores. E nós vamos conseguir entender mais ou menos essa interpretação, por quê? Porque nós lemos que na verdade a Leia ela era desprezada, né? E que Jacó na verdade amava Raquel, só que Leia já tinha dado. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui. Leia já tinha dado o que? 4 filhos para Jacó, fora os da concubina dela, né? Totalizando então aí seriam 6. Então isso ainda não prendia Jacó a ela. Ele amava verdadeiramente Raquel. E eu creio que isso vai passando o seu tempo, né? Aquele amor que ele tinha por Raquel, por ela não por e ela acabar não tendo filho, né? A mulher que você ama não pode gerar filho, então ela ficou preocupada com isso. Por quê? Vamos continuar o texto aqui.
Ele trouxe para sua mãe Leia, o Rubens, né? Reuben. E Raquel disse a Leia: por favor, dá-me alguma das mandrágoras, filho. Ele não pediu todas, ela queria algumas, né? Aí a Leia disse para ela: não é suficiente que você tenha tirado meu marido, você quer também tirar as mandrágoras do meu filho? Então você vê aqui, Ravens, que na verdade Leia fala para Raquel: não basta você já ter tirado o meu marido, eu diria que ter tirado o amor do meu marido por mim, né? Agora você também quer tirar dos meus filhos as mandrágoras dele, as flores dele, né? Disse Raquel: portanto, Jacob dormirá contigo esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. E nós vamos ler aqui que realmente Leia acabou aceitando, porque você entende aqui na leitura que na verdade aquela noite era a noite de Raquel, só que ela acabou trocando, tá? Ela acabou trocando e o texto diz que quando Jacob ele regressou, Leia saiu em direção a ele, ou seja, ele iria para dois lugares. Teria Leia ou Raquel. Ele estava indo em direção a Raquel, porque sabia que era aquela noite dela. Então ela já foi em direção a ele e disse: você virá para mim, pois eu contratei com as mandrágoras do meu filho. E disse que ele dormiu com ela, né? E ela novamente gerou mais dois filhos. Gerou mais dois filhos. Um ela colocou o nome de Isahá, né? Isacar no português, outro Zebulun, que acho que é Zebulun em português, né? E depois ela ainda teve um outro filho, que na verdade é uma filha que chama-se Diná, tá? Então aqui, pessoal, vamos fazer uma conta, vamos fazer uma conta. Ela já tinha dado 4, mais as duas da concubina, e agora ela teve mais 3, né? Tirando a Diná, certo? E tinha mais duas a concubina dela, né? Então, o que acontece? Estava quase sendo formada o que seriam as 12 tribos, né? E o que acontece? Então, aqui faltava espaço para mais um. E o que aconteceu? Depois a gente vamos entrar nesse comentário aqui, no comentário posterior. Diz assim que Deus lembrou-se de Raquel, Deus a ouviu e abriu seu útero. Ela ficou grávida, deu à luz a um filho e disse: Deus recolheu minha vergonha. Ela chamou o filho de José, dizendo que Deus adicione outro filho para mim, que nós sabemos que posteriormente, né? Depois que Raquel deu à luz a Joseph, Jacó disse a Labão: deixa-me ir, quero voltar para para minha própria terra. Dê-me minhas mulheres e filhos, uma vez que eu ganhei trabalhando para você, e eu irei. Você está ciente do serviço que lhe prestei. Disse a ele Labão: se encontrei graça a seus olhos, eu adivinhei que Deus me abençoou por sua causa. 2 pontos para nós fecharmos aqui. Deus lembrou-se de Raquel. O que Deus lembrou? Simplesmente Deus, eu esqueci. Não. Como nós já lemos e vamos interpretar aqui. Vamos chegar à origem do que Deus que lembrou. Rashi, ele comenta o quê? Que Deus havia lembrado daqueles sinais que ela havia combinado com Jacó e que no casamento que teve, que no caso seria para ela, mas foi Leia, ela pegou e disse esses sinais para Leia, para não envergonhá-la. Então, Deus levou isso em consideração, né? Nós temos aqui um
comentário assim mais profundo, que Rashi ele comenta que na verdade Isaf ficou sabendo que Raquel não poderia ter filho. E nós já sabemos vamos dizer assim, da maldade que Isaf ele tinha naturalmente dentro dele em relação às mulheres dos outros, tá? Então, nós vemos aqui que pelo ato dela não envergonhar a sua irmã, Deus acabou se lembrando, né? E diz que Deus abriu o seu, como eu disse no caso das mandrágoras, elas não estavam usando aquilo como afrodisíaco, né? Eu creio que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Mas sim, ela sabia que quem abria e quem fechava a madre era Deus. O útero era Deus. Então ela ficou grávida, teve Yosef, e nós vamos ver que justamente esse Yosef, como era lá na frente, é o filho da velhice de Jacó. Jacó tinha muito amor por ele. E ainda vai ter um outro ainda, tá? Vamos continuar aqui. Para nós terminarmos, vamos terminar aqui com a questão de Labão. Depois que nasceu José, agora Jacó falou, pronto, está completo. O que eu precisava era o filho da minha esposa amada, Raquel. Tá? E ele foi até Labão e falou para ele dar minhas mulheres e meus filhos, né? Que eu quero voltar para a minha terra. E olha que interessante que diz. Labão diz para ele que o quê? Se eu encontrei graças aos seus olhos, eu adivinhei que Deus, né, que é Hashem, me abençoou por sua causa. Final da porção. Haverim, entenda aqui, a gente já comentou, e a Torá ela não dá ponto sem nó, né, na linguagem que nós temos. Ela já havia falado quem era Labão quando Eliezer foi atrás de uma esposa, uma noiva para Isaac, a gente já percebeu o caráter dele. Quando Jacó chegou aqui sem nada e explicou toda a situação para ele, nós vimos como ele queria que Jacó estivesse cheio de riquezas, como foi o anterior, quando levou Rebeca. E ele chega agora e explicitamente fala, eu adivinhei, ou seja, ele acabou usando das suas feitiçarias, é o que o comentarista Rashi comenta, que ele usou de feitiçaria para saber que na verdade quem estava abençoando ele era Deus, abençoando quem? Jacó, abençoando ele através de Jacó, através de Jacó. Então nós aprendemos aqui, meus amigos, que Labão, ele era realmente um trapaceiro, e nós vamos ver mais para frente agora o que ele vai aprontar. Quem já leu, já sabe, mas nós vamos se aprofundar em umas questões aqui, tá bom? E essa é a porção de hoje, ela é bem curtinha, como eu disse, tá? A de manhã já é maior um pouquinho. Desculpa ter feito, tá saindo tarde agora, eu saí o dia todo, cheguei ainda agora, mas tá aí, tá bom? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, para que você já saiba que seja de interesse. Não se esqueça de deixar um like, se puder se inscrever, eu agradeço demais, tá? Baruch Hashem, eu posso dizer que já tô tendo um retorno desses vídeos, tá? Eu digo retorno de pessoa, tá? Que tem visto e tem gostado, tá? Justamente esse é meu intuito. O público que eu queria atingir, justamente eu consegui atingir, tá bom? E eu preciso que esses vídeos alcancem maior número. Então, quanto mais like, mais engajamento, você sabe como funciona o YouTube, né? Mas ele vai ser dedicado às pessoas. E assim, quem estiver precisando, tá? Vai cair, vai ver esse vídeo, vai se identificar. E Baruch Hashem, assim, Deus vai trabalhar sobre a vida dele, como trabalhou na minha. Tá? E que Deus abençoe a todos. Que toda sorte de bênção venha ser sobre a sua vida. Todas as sortes de brachot. Tá? E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de novo
com a continuação da Parashá de Vaetze e saiu, né, Jacó. E vamos aprofundar mais na história desse grande patriarca do povo judeu. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Pesat Hashem, se Deus quiser. Tchau, tchau.